Vamos lá, o que você quer que eu fale aí? Eduardo Bolsonaro soltou um pronunciamento? Ele soltou esse tweet acho que ontem, se não me engano, hoje é dia 18, exatamente ontem de noite. E uma coisa que você falou, o pai do cara dá pra ser preso, mas ele tá ali comemorando. Não, desde que eu cheguei nos Estados Unidos eu não paro de ganhar de seguidores. Nossa, olha aí, vamos ler, olha só isso. Na minha escola de política, ouvi diversas vezes meu pai dizer: deputado que se preocupa com o voto acaba morrendo. E assim ele foi eleito presidente em 18. Se tivesse ouvido o pessoal do deixa disso ou cedido das pressões, Bolsonaro jamais teria sido presidente e hoje estaria no bolo comum da política, provavelmente um deputado desconhecido. Ele sempre foi um bolo comum, enquanto presidente ele foi bolo comum. Aí ele, desde que cheguei aos Estados Unidos não paro de ganhar seguidores, agora bati 6,4 milhões no Instagram, meu YouTube está mais quente do que nunca, não jogo para a plateia. Um Bolsonaro falando isso, né? Que vive de jogar pra plateia. Tanto que o ato maior político de vocês é um culto público de personalidade chamado manifestação, em que vocês ficam sendo cultuados como um fim em si mesmo. Eu estou sendo cultuado porque eu preciso ser cultuado, porque se eu não sou cultuado eu não sirvo pra nada. Que coisa de bicha. Isso, você é um boiola, Eduardo Bolsonaro. Você é uma mulher que balança o cu no Instagram. É isso. Você quer balançar o cu no Instagram. Então, enfim, aí o texto dele é um texto merda, porque ele tá aqui, né, se colocando numa posição de um herói salvador, quando ele nem entende o que ele tá fazendo. Tá? Eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu cheguei a te mandar, Riso, eu mandei em algum grupo, eu mandei no grupo de líderes, tá? Porque é um coletânea de vídeos do Eduardo Bolsonaro, não sei se é um coletânea de stories, mas num deles ele fala o seguinte, que o Lula tá se beneficiando da estratégia que ele tá adotando. Caramba, mas esse cara é genial, vejam isso aí, vejam isso aqui, cara. Pessoal, só para botar aqui bem claro, esqueçam o Lula, o negócio é o Alexandre de Moraes. Na carta do Trump ele vem pontuando as perseguições, as eleições, no mínimo, né, cheias de suspeições. 2026 não terá participação da oposição, coloquem isso na cabeça, muita gente vai ficar inelegível. Eu tô com mandado de prisão, sendo expedido talvez aí daqui a pouco, sem Bolsonaro. Então, cara, é só uma coisa, o Eduardo Bolsonaro tá tomando aquele Monjaro, né? Que é um remédio pra você emagrecer. O cara, tipo, tá pensando que ele tá com câncer, né? E aí, quando ele vai falar, ele quer falar todas as coisas, vamos dizer, tratando as pessoas como idiotas, tipo, não foquem no problema, você tem que ter esse enfoque meu aqui. E tipo, aqui, assim, tem que focar no Lula pra caralho também. Você tá maluco? Lógico que o Alexandre de Moraes é um problema, mas como assim não focar no Lula? Olha o argumento disso aí. Vamos lá, dá o play. Chama-se Alexandre de Moraes. Se você fizer impeachment do Lula e tirar o Lula da política, ano que vem vai continuar sendo um cenário nebuloso. O problema não é o Lula, e o Lula tem total interesse em dobrar, triplicar a aposta, porque ele não se interessa com o povo. Todo mundo vê o que o Maduro faz na Venezuela e eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Então é desejável a inflação, a crise econômica para o Lula, e vai ser sensacional, porque ele está pensando em jogar o Brasil no colo da China, da Rússia. Então, esqueça o Lula. O negócio chama-se Alexandre de Moraes. É da caneta dele. O que ele tá falando é o seguinte, ele esquece, ele acha que assim, o Brasil, assim, existe uma entidade abstrata que é o Brasil, e que tem crises, e que as pessoas, não, o Lula tá interessado nessa crise. Ô seu imbecil, as pessoas sentem o efeito da crise. O Eduardo Bolsonaro não entende isso, porque o Eduardo Bolsonaro, a vida inteira dele, ele era ou funcionário fantasma ou funcionário público. Ou parlamentar. Então o Eduardo Bolsonaro não tem a ideia de que você pode correr risco na vida. O primeiro emprego dele foi ser funcionário fantasma do Roberto Jefferson, na liderança do PTB, se eu não me engano. Sim. Foi emprego. Então na cabeça dele, dinheiro é uma coisa que aparece na sua conta todo mês. Não importa o que você faça. Então pra ele não existe risco. Pra ele, esse negócio de crise econômica meio que não faz sentido. E como eu já vi, assim, juízes, promotores, essa cara, crise econômica, a galera fica vendo esse noticiário econômico, a galera tem que ser muito mesquinha. Lógico, porque o dinheiro cai na sua conta todo mês. Faça chuva, faça sol, o dinheiro vai cair na tua conta. Pra uma fábrica, pra uma loja, para um assalariado, para um entregador, não é assim. Então a economia afeta. Então ele fala da economia como se fosse uma coisa abstrata que não atinge as pessoas. Portanto, não, olha essas máquinas. Lógico, você tá fora do Brasil, e 2, você nunca precisou de dinheiro. Nunca precisou. Então é muito fácil usar esse argumento. Isso é um argumento muito de filho da puta. Mas como o Eduardo Bolsonaro é um mimado do cacete, sempre foi, vamos colocar aqui, né, a revolução do maconheiro do forfã, fã de forfã, surfista, pelo menos sempre foi espada. Porra, nessa família aí, cara, a gente tem que levantar isso aí. O Riso sempre reclama, fica chamando todo mundo de boiola. Esse aqui nunca foi boiola, tá? Nunca foi boiola. Tem 2 irmãos boiolas e um ladrão. Esse pelo menos nunca foi, entendeu? Mas também nunca foi muito brilhante e tal, tá? Então, na cabeça dele, então, tá muito, muito claro, assim, tipo, problemas econômicos são dados que saem no jornal pra você xingar seu adversário. É isso. Eles não são concretos. Então as pessoas... Se tem uma crise econômica, todo mundo tá se ferrando. Então,
tem que bater no Lula demais. Porque a crise que envolve Trump só existe porque o Lula tomou decisões canalhas de tornar o Brasil um vassalo dos BRICS. Capite? Vamos lá. Pode vir a solução para o Brasil. O Lula, ele tá nas cordas. Ele tá adorando essa treta toda com o Trump. Porque ele tá vendo a possibilidade, primeiro, dele conseguir... Veja só, essa é a parte mais maluca. Conseguir, de alguma maneira, chamar o povo brasileiro uma união para aumentar a popularidade dele contra um inimigo externo comum. E segundo, né, o Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né, o eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né, a despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral pro Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. Os problemas que a gente... Ele não tá falando nada com nada. Ele tá falando que o Lula está se beneficiando, que o Lula vai se beneficiar disso, que essa estratégia é boa pro Lula, que o Lula está muito feliz com ela, e aí que isso vai nos jogar no colo da China e que vai nos transformar na Venezuela, mas portanto nós não precisamos fazer nada pra evitar isso, porque ele é um bêbado. Vocês estão entendendo? Eu tô louco, Riso? Ou eu entendi errado o vídeo dele? Não, tá isso mesmo. Tipo, o cara tá comemorando que o Lula tá se dando bem. Ó, isso aqui é muito bom pro Lula, não liguem, tá? Porque ele tá adorando que ele vai poder ferrar... É isso, eu tô maluco. Alguém fala, Renan, você tá maluco? Porque me parece que esse cara é um demente. Isso é papo de demente. Um cara mandou, Eduardo totalmente based. Isso aqui é uma das coisas mais loucas. Gente, atenção. O Lula vai fazer tudo isso, tá? Vai ter uma crise gigantesca pra vocês. Não foquem nele. Ele não é o inimigo. Até porque eleições... Olha o que ele coloca. Eleições sem mim e sem meu pai não são eleições. Então quer dizer que pra existir democracia tem que existir um Bolsonaro. Tudo nessa cabeça de monjaro dele gira em torno dele e do papai dele. Porque eles são os egocêntricos, malucos, puta de like, né? Mulher de bunda no Instagram, é isso. Tudo gira em torno, assim como a piranha de Instagram, tudo gira ao redor do glúteo dela, que tem que ser admirado e receber coraçõezinhos ali. Na cabeça deles, toda a vida política da nação gira em torno deles. Tudo gira em torno, então assim, o Brasil quebra, tal, não, mas é bom, agora foca porque preciso salvar meu pai, tá? Agora, se o pai dele puder ter o Xandão de amigo amanhã, o Xandão é amigo, amanhã não tem problema. Se o pai dele puder dar um golpe de Estado e ele é o ditador em questão, também não há problema. Tudo é ele. Tudo é ele. Aí, beleza. Então, isso é muito louco. Isso é muito louco, porque milhões de pessoas seguem esse cara. Você não vai conseguir fazer um enfrentamento Xandão, galera. Isso eu tô sendo bem claro pra você que tá me assistindo. Digite um aqui, se você... Não tenha vergonha. Se você é eventualmente um bolsonarista, tá? E que tá vindo acompanhar, pra entender, assim, uma visão diferente, tá? Porque, o Xandão é um problemaço. Só que até hoje, todas as estratégias dos bolsonaristas levaram ao aumento de poder do Xandão. Isso é claro, isso é nítido. Não me parece fazer sentido acreditar que essa estratégia vai dar em algo muito diferente. Só tá me soando uma estratégia desesperada, tá? Ele tá falando, Lula é um bêbado, desesperado, no final de carreira, acabando... Não me parece ser o Lula que tá nessa posição. O Bolsonaro em termos de saúde tá pior do que o Lula. O Bolsonaro em termos políticos tá pior do que o Lula. O Bolsonaro em termos jurídicos tá pior do que o Lula. Veja o que eu tô falando. Pode dar o play, tem mais um vídeo aí do Eduardo falando alguma coisa. A gente tem que resolver, né, que causaram esse tarifaço, ou tarifa morais de 50%, estão na regulamentação da Big Tech, a eleição sem a participação da oposição, e a eleição que pode, mais uma vez, no ano que vem, não ser limpa e transparente. Então tudo isso é Moraes e STF, não é Lula. É mentira, Eduardo. Eduardo Bolsonaro, isso é mentira. O Trump, na mesma semana que ele tarifou o Brasil, ele tarifou mais umas 20, 30 nações. Ele tá tarifando a União Europeia. A União Europeia foi... Você acha... Algumas das nações tarifadas são ditaduras elas próprias. O Trump não está fazendo porque é ditadura. O Trump não está preocupado... Eles são livres. O Trump ele tem um contexto geopolítico muito claro, muito óbvio. Isso está acontecendo agora pro mundo. Essas taxas não são por causa disso. Em todo o mundo as taxas são por questões comerciais e questões políticas. Políticas que envolvem os Estados Unidos. Não por defesa de democracia. Só o caso brasileiro de defesa de democracia, pelo amor de Deus. Ninguém acredita nisso. Quer dizer, alguns acreditam, que me deixa desesperado. Então, pô, galera, não vamos cair nesse papo de maluco. Esse papo de doido. Dito isso, será que essa estratégia que eles estão adotando pode ser boa para enfrentar esse regime? E nós podemos nos alinhar com momentos dessa estratégia para atingir esse regime? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. Porque é fato que estamos num momento em que
não há, da parte da política brasileira, resposta para Alexandre de Moraes. Não há. O Alexandre de Moraes fez o que fez agora, no IOF, nada acontece feijoada. Não aconteceu nada. Cadê o Alcolumbre, o Hugo Mota? Prometeram que esse Hugo Mota ia fazer e acontecer, não tinha... fez nada. Se a missão ganha a eleição presidencial no Brasil, tá? Ou seja, se é o candidato Alberaldo, é o Danilo Gentili, o candidato sou eu. Seja qualquer um dos três, eu sei que os três têm essa mesma visão. Se sou eu, dando aqui um exemplo alegórico, se sou eu, deixar muito claro o que a gente quer fazer, ó. Nós vamos declarar uma guerra ao crime organizado, sacou? Nós vamos fazer um enfrentamento agora pra resolver, assim, se não totalmente, em parte, a questão orçamentária pro Brasil não quebrar em 27 e 28, tá? Nós estamos sendo eleitos pra isso e nós estamos deixando um recado muito claro pra todas as outras forças políticas. Espero que isso seja muito respeitado. Não vai haver da nossa parte chegar lá, ai, não deu. Ou vai... Ou sai fora, ou vai fazer outra coisa, vai pescar. Agora, definitivamente, ir lá pra ceder, não vai rolar. Mas tem que deixar claro o que quer. Não tem que ter agenda oculta. Tem que chegar lá e deixar claro. Ó, eu vou entrar aqui, eu vou começar a guerra contra o crime organizado amanhã. No dia 1 não vai ter nem posse presidencial, tá? Não vai ter nada, aquela festinha idiota lá. Tá? Faz uma cerimônia bem simples, pega o avião, vai pro Rio de Janeiro, já com os militares e começa. Tem que ter no dia 1, pra ser simbólico, um primeiro tiroteio contra o crime organizado, no dia 1 já, que seja simbólico. Tem que morrer o primeiro traficante no dia 1 e o presidente da República tem que estar presente na operação pra avisar. Nós não viemos pra brincar. Ah, mas vai vir um despacho do STF. Se o despacho é ilegal, não vai ser cumprido. E o presidente da República tem que ser presidente da República. Esse é o termo. É isso. E assim você começa a restabelecer as coisas. Ah, mas não deu. Ninguém obedece. Aí beleza, cara. Vai pescar. Agora vai ficar o quê? Ficar 4 anos fingindo? Porque é isso, o próximo presidente da República vai ficar 4 anos fingindo. Não dá. Definitivamente não dá. Então eu tô botando aqui as coisas de maneira bem clara. Porque o resto fica só de conversinha. Também é todo mundo de conversinha. O Tarcísio tá resolvendo o PCC aqui em São Paulo? Só pra saber, tem alguma guerra que tá sendo travada contra o PCC? Eu não vi guerra nenhuma central. Eu vejo um enfrentamento aqui e ali, que é aquele enfrentamento que você olhar direitinho, os tucanos também fazendo. Aqui e ali, ó, aquela... É guerra! Porra, é só isso. É só isso, a guerra. E a guerra contra aqui, vamos botar aqui, judiciário e autofuncionalismo. O presidente da República tem que chegar lá, assim, ó, super salário, acabou. Acabou, é crime. Acabou, super salário, periodicário, tudo. Agora tem que entender, tem que ter gente que vai chegar lá forte e que não é medrosa nem corrupta. Porque não adianta querer achar que também vai tocar as coisas com um bando de cara do centrão, que é isso, né? Por exemplo, o vice do Tarcísio vai ser o Ciro Nogueira. Aí vai, esses caras, vocês acham que esses caras vão fazer o quê? Esses caras são tudo cagado. Aí vai chegar o Flávio Dino, Tá. Por isso que esse congresso que não tem homem, só tem gente fraca. Porque eles morrem de medo, porque eles são ladrões. E um ladrão, ele tem duas coisas. O ladrão não tem grandes convicções. Então você acha que o Hugo Mota tá querendo correr algum risco em nome da democracia? O Hugo Mota só corre risco em nome da compra dos votos necessários para manter a oligarquia local dele na Paraíba. Mesma coisa com o Lira. A única coisa que interessa a eles é isso. Ah, mas perdemos isso. Ai, perdemos a liberdade de expressão. Ai, não, as redes sociais estão acabando. Ai, eles... Foda-se! Dane-se! Eu quero saber se eu tô comprando o Manassés, sabe? Um tiozinho, a família do Manassés de 6 filhos no Bolsa Família no interior da Alagoas. Eu tô comprando ele? Tá comprando ele. Tá votando no meu vereador? Tá votando no meu prefeito? Tá. Vai votar em mim? Vai. Então beleza, se ele estiver comprando Manassés no interior de Alagoas, ele tá feliz. Essa galera não tem... Achar que... Não, juntaram aqui eles, esses caras estão com grandes preocupações. Não tem nada. Por que o Cunha foi um sujeito que a esquerda tinha medo? Porque não é que o Cunha tinha grandes convicções, mas o Cunha era um sujeito muito mais inteligente, muito mais complexo. Já conversei com o Eduardo Cunha. O Cunha, por mais que ele fosse o que fosse, ele tinha uma leitura do papel dele na história e no mundo que era diferente. Em algum momento ele quis ter uma vingança contra a Dilma e saber que isso seria grandioso. Então o Cunha teve isso, entendeu? É muito raro, esses outros caras não têm isso. Assim, vocês estão assistindo aqui, que não são do MBL, não acompanham, é isso que a gente pensa. Só que pra gente poder fazer isso, nós temos que concentrar poder, você tem que concentrar força, tem que aumentar a sua capacidade. E construir pensamento e imaginação. Você tem que imaginar, é isso, arrumar aliados e chegar lá. O Robson Constantino falou, o voto da Chayenne tá comprado. É a preocupação. Cara, o Arthur Lira está preocupado se o voto da Chayenne e do Manassés estão aptos a serem comprados na próxima eleição. Só isso. Vamos lá, você ia mostrar um outro vídeo ou você não vai mais mostrar? Não vou mais. Não? Não explica mais. Tá. Era aquele vídeo do Bananinha falando, é muito melhor o Lula solto, vai unir a direita. Porque
Pô, mas era importante você passar esse vídeo. É muito bom, porque a mentalidade desse cara sempre é essa. A mentalidade do Eduardo Bolsonaro, assim como do Jair, é uma mentalidade o seguinte: o centro não é o projeto, o centro, o norte, o caminho, vai a rota. A rota não é. A rota é assim, é ele aponta pra ele. Então assim, o que me beneficia? Não importa as consequências de uma ação para os outros, conquanto essas ações me beneficiem. Então é uma coisa meio de psicopata. Mas eu não acho que eles são psicopatas. Eu acho que só eles são narcisistas que são descolados da realidade. Então pra eles, tipo, é isso. Eu quero ser amado. Dá o play. E, senhor presidente, finalizando, por mim, se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Lula! Lula! Certo? É esse cara. É esse cara que falou isso. É o cara que tá falando, ó, gente, não é pra bater no Lula, porque isso tá beneficiando. Essa história toda, tá? Beneficia muito ele. E ele está sabendo fazer o uso disso, que ele vai ficar popular. Eu não tô entendendo, você tá falando que a estratégia que você supostamente toca, que não é você que toca, mas tá dando uma embalagem na história, que essa história ela é benéfica pro Lula e que ela vai ferrar a economia do Brasil e que não é pra gente abordar isso, a gente tem que só abordar no tema que interessa a você porque seu pai será preso. É isso. É isso. Além de mongol, tu é um filho da puta, velho. Vai se fuder. E outra coisa, Forfã é uma bosta. Mentira, Forfã é legal. Quando ele ficou psicodélico, o Forfã ficou psicodélico, ficou legal, tá? Já teve uma fase legal do Forfã. Dureza isso aqui, né? Olha que negócio de maluco.